Olá, meus amigos aqui do canal Refletindo a Mente de Cristo. Esse que vos fala é o irmão Eduardo, é um prazer estar com você aqui para juntos, mais uma vez, meditarmos na Palavra de Deus. Estamos dando continuidade, então, aos nossos estudos sobre o breve Catecismo de Westminster e nessa oportunidade vamos para a aula 10. Eu convido você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal, um canal que tem o intuito de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Então vamos lá. Pergunta número 10. Como criou Deus o homem? Resposta. Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, e conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Então nós vamos ver as referências bíblicas e eu peço que você acompanhe, porque é um assunto muito relevante. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1 e 27. Então Deus criou o homem e a mulher. A imagem de Deus, ele os criou. Gênesis 1 e 27. Colossenses 13 e 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E Gênesis 1 e 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então essa foi a criação do homem. Agora vamos às perguntas para que tenhamos uma visão melhor sobre o tema. Primeiro, qual é a diferença entre a criação de outras criaturas e a criação do homem? Deus simplesmente ordenou a existência às outras criaturas, mas quando o homem foi criado, a Trindade decidiu que o homem deveria ser feito à imagem de Deus. Então as outras criaturas simplesmente o Senhor ordenou e vieram à existência. Mas quando ele vai criar o homem, a Trindade então vai criá-lo à imagem sua, ok? Então o homem foi uma criação diferenciada, uma criação especial. Por que que essa diferença é importante? Ou seja, diferenciar o homem criado dos animais criados. É importante visto que o homem é a única das criaturas, dentre as que Deus criou, que é consciente de si mesma. Então, os animais eles não têm consciência de si, eles agem por instinto, eles não têm espírito, eles não têm alma. Deus fez o homem à sua imagem mental e moral. Dr. Peters assim diz: isso compreende o poder autoconsciente de raciocinar e a capacidade da autodeterminação e o senso moral. Em outras palavras, ser uma criatura que pode dizer eu sou, eu devo, eu irei. Isso que é o que significa ser feito à imagem de Deus. Então o homem foi dotado com raciocínio de si mesmo. Isso significa ser criado à imagem de Deus. O homem foi dotado do senso moral e da autodeterminação de moralmente fazer escolhas. Isso simboliza também ser feito à imagem de Deus. Também ele foi feito com a capacidade de dizer eu sou, eu devo, eu irei. E também esse é o significado. Como também ele é dotado, então, não só de um corpo, como os demais animais físicos, mas ele é dotado também de uma alma e um espírito que são eternos. Porque assim Deus o dotou. E isso também significa ser a imagem de Deus. Por que Deus criou o homem? Então, aqui também é uma questão seguinte, ó, ser feito à imagem de Deus não deifica o homem. Quando se fala ser feito à imagem de Deus, somente demonstra que ele tem essa semelhança moral, de escolha, de ser, de consciência de si mesmo. Mas ele é uma criatura, ele é uma obra criada, entende? Por que Deus criou o homem? O homem foi criado por Deus para que servisse a seu Criador. E isso aqui é muito importante também. Por quê? Porque esse negócio de que Deus tem que nos servir, isso é um engano dos nossos dias. Ao contrário, Deus nos criou para que nós, como seres humanos, criaturas, nós servíssemos a Ele e não Ele nos servisse. Então, é falso o ensino de que quer que impor um homem que torne Deus como seu serviçal. É falso o ensino de imposição de que Deus deve algo ao homem. Não, Deus não deve nada e Deus não precisava também ter criado. Mas assim ele fez para a sua glória e para que a criatura, o homem, servisse a ele, assim como ele criou os anjos para os servirem.
Deus não existe em benefício do homem, mas sim o homem existe para benefício de Deus, para servi-lo e glorificá-lo para sempre. Que espécie de sabedoria, justiça e santidade o homem teve quando foi criado? A sabedoria do homem era um conhecimento perfeito de Deus, de sua obrigação e de muitas outras coisas pelas quais provavelmente lutamos hoje. Por quê? Quando ele foi criado, ele tinha um conhecimento perfeito de Deus e das suas obrigações para com ele e para com a criação de Deus. Agora, hoje, por causa da queda, não temos mais e lutamos por isso. A justiça do homem era uma justiça inerente que fazia com que Deus o declarasse ser muito bom. Então Deus, quando cria o homem, ele viu que era bom. Só que isso era algo que Deus havia dado para ele, não era dele mesmo, mas vinha de Deus. A santidade do homem era a raiz oculta de sua justiça que brilhava em seu coração. Por quê? Porque Deus o criou e viu que era bom, porque ele era puro, ele estava limpo. Ele estava limpo da mácula do pecado. Que tipo de domínio o homem tinha sobre as criaturas? Deus fez o homem cabeça do mundo. Então também aqui é muito importante isso, porque aqui isso vai contra muitos falsos ensinamentos que dizem que o homem é servo do mundo. Os animais são senhores do homem. A criação é senhora do homem. E o homem se prostra perante ela. Isso é um falso ensinamento. Isso é um engano dos nossos dias que tem levado o mundo, muitas pessoas à ruína. O homem foi criado para ser cabeça do mundo. Ele recebeu o direito de reinar sobre as criaturas e dar-lhes nomes. Ele deveria governá-las para a glória de Deus e do seu próprio bem. E tudo isso nós estamos falando da glória e da bênção que Deus havia concedido ao homem na criação antes da queda. Que seja isso bem claro. Com a vinda de Cristo e o advento da sua vitória na cruz, sim, as coisas elas foram reconquistadas por Cristo, segundo Adão, e colocadas no devido lugar, onde Deus assim sempre projetou que estivessem. Mas a visão na criação era que tudo era para que o homem fosse o governante. O homem, ele cedeu e desobedeceu. Então ele se tornou escravo, mas no princípio não era para ser assim. Ele deveria governar para a glória de Deus e o seu próprio bem. Em tantas de nossas escolas hoje, a teoria da evolução teísta está sendo ensinada. Isso é consistente com o ensino da Bíblia? Não. A evolução teísta, a evolução como método da criação de Deus, não é consistente com a Bíblia. Então, hoje é ensinado isso aqui, ó. Esse tipo de evolução. Mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso aqui, ó, é criação do homem, ok? Isso é criação do homem. E é incrível como as pessoas aceitam e são enganadas por esse falso ensinamento. Então a posição da Bíblia pode ser esquematizada assim. Primeiro, a Bíblia diz que Deus criou do nada e que essa criação inclui todas as coisas que têm ou terão ou poderão ter existência. Tudo isso deve a Deus ser e substância, bem como sua forma. Embora isso seja confuso para o homem, é absolutamente necessário se vamos nos ater à fé cristã. Do nada ele fez tudo, e tudo deve seu ser e substância a ele, bem como sua forma. Devemos aceitar isso com a graça pela fé. Segundo, a Bíblia diz que Deus é eterno, não que a matéria é eterna, como seria necessário para qualquer teoria da evolução. Então, quando se fala em teoria da evolução, se fala que a matéria é eterna, mas isso é um engano também. Quem é eterno é Deus. Agora, a matéria não. Terceiro, a Bíblia diz que o homem veio a existir pelo ato criador especial de uma vontade livre e autodeterminada. Então, o homem não veio do acaso. Contemple a perfeição que foi criado o homem. Muitas partes do corpo humano a ciência não pode explicar. A ciência não consegue sondar o cérebro. A ciência não consegue diagnosticar uma doença cerebral de uma forma perfeita. Tudo isso porque o ser, o interior do homem, somente pode ser diagnosticado e sondado por Deus, pois Ele é o Criador. E Ele é o arquiteto. Ok? Reconhecendo, quarto, que precisamos rejeitar tanto a evolução em sua conotação ateísta, como as implicações filosóficas da evolução, como forma de deixar Deus de fora do universo,
precisamos reconhecer que é possível existir uma variação, e que isso não seria uma contradição à Escritura. Existe muito que não entendemos sobre as maneiras e os meios que Deus já usou para trazer o homem e o mundo ao seu presente estado. Mas essa variação está dentro das limitações da norma estabelecida por Deus, segundo é apresentada na Bíblia, e não deve ser confundida com evolução. Então, devemos aceitar pela fé a criação. Agora, o que aconteceu nos dias da criação, como foi, o que era antes, o que foi depois, o que teve, o que não teve, se não está escrito na Bíblia, nós devemos nos ater ao que está escrito na Bíblia e fugir de especulações vãs, ok? Então essa foi mais uma lição, um estudo. Eu agradeço você por estar comigo até aqui. Peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!